Lebele, Beleza e Saúde. Um oferecimento Hospital SOS Cirurgia Plástica. Médico responsável, Dr. Fernando Mattioli. Você está insatisfeito com o seu nariz? Pois é, nós estamos mais uma vez aqui no Hospital SOS Cirurgia Plástica e nós vamos conversar com o cirurgião plástico Dr. Fernando Mattioli sobre rinoplastia ou cirurgia plástica do nariz com o novíssimo Piezotomy, um aparelho francês que não precisa quebrar o nariz com instrumentos convencionais como o martelo e ainda dispensa o uso do tampão nasal. Ficou curioso? Então vem comigo que hoje o papo está imperdível. Já estou aqui com ele, Dr. Fernando Mattioli, que é especialista em cirurgia plástica. E hoje o nosso assunto, como eu já falei, é rinoplastia e um assunto bastante procurado, não é, Dr. Fernando? Muito procurado, Séries, por homens e mulheres. Cada vez mais procurado a rinoplastia pelas suas inovações. Pois é, agora me conte sobre essa novidade, sobre esse aparelho Piezotomy. A gente sabe que é o sonho de muitas pessoas a cirurgia plástica do nariz, mas quando o assunto é quebrar o nariz com martelo, dá um certo medo. Só que aí vem o Piezotomy e traz um novo olhar, né, para a cirurgia de rinoplastia. O que de fato é esse aparelho? Explica para a gente essa novidade. Com certeza, Séries. Nós, a partir deste aparelho, passamos a não quebrar o nariz com instrumentos convencionais, ou seja, usando um martelo e algo parecido com uma talhadeira, que era a técnica que nós tínhamos. E hoje o aparelho francês chamado Piezotomy veio para nos auxiliar nesta cirurgia que é muito procurada. Agora, quais os tipos de tratamento que ele é indicado? Na verdade, a rinoplastia, nós associamos parte funcional e parte estética nasal. E quando o paciente tem queixas que o nariz tem aquele ossinho em cima ou que o nariz é largo, nós lançamos mão do piezo para o polimento e alguns cortes precisos a nível do osso nasal. Agora, quais as vantagens de realizar uma cirurgia com o piezo, né, ao invés de usar o instrumento tradicional, aquele convencional? Isso é uma pergunta muito importante, porque, na verdade, o piezo nos dá muita precisão. Dá precisão do polimento nasal e uma precisão de cortes. O martelo, junto com aquela talhadeira, nós podemos, ao fraturar o nariz, ocorrer uma fratura irregular. Ou seja, o traço linear da fratura no piezo é muito melhor, ou seja, ele faz uma incisão óssea precisa, porque ele é um bisturi ultrassônico, uma tecnologia francesa de alta utilidade na rinoplastia. Piezo também dispensa o uso do tampão nasal, que isso já é um grande passo. O tampão nasal é porque nós associamos, junto com o piezo, a vídeo, ou seja, um aparelho por vídeo que olhamos dentro do nariz, cauterizamos os vasinhos, olhamos lá dentro, ou seja, o tampão nasal, como o pessoal usava antigamente, era mais por diminuição da visualização e por cortes mais intensos dentro do nariz. O aparelho vídeo, que hoje é muito utilizado na vesícula, né, na artroscopia de joelho, também é utilizado no nariz. Então isso também melhorou muito a nossa precisão durante a cirurgia funcional do nariz, junto com a rinoplastia, ou seja, correção de desvios, carnes esponjosas, entre outras alterações de dentro do nariz. E como funciona o aparelho durante a cirurgia? Esse aparelho, ele faz vibrações intensas, ou seja, ele é uma fonte de energia, um bisturi ultrassônico, ou seja, ele tem várias ponteiras que nós vamos trocando essas ponteiras durante a cirurgia. Então nós temos ponteiras para fazer o polimento, ponteiras mais
mais anguladas, ponteiras mais triangulares, ponteiras um pouco mais em forma de gancho, em forma de espícula. O aparelho solta essa energia chamada ultrassônica, né? E ele faz o polimento e o corte com uma caneta. Podemos ali evidenciar os movimentos vibratórios do laser, né, ultrassônico, né, do equipamento, promovendo ali corte preciso no osso, né? E ali outro instrumento empurrando ali o osso para diminuir a largura do nariz. Mais uma outra ponteira, ou seja, nós vamos trocando essas ponteiras, as angulações da ponteira varia, e aí nós finalizamos por mais algum retoque de polimento, né? São polimentos finos no final da cirurgia. Agora, fala-se muito que a rinoplastia é a cirurgia plástica mais complexa de todas. O resultado pode ficar artificial ou pode ser feito algo que isso não aconteça? Bom, ótima pergunta. A rinoplastia realmente é a cirurgia considerada mais complexa da cirurgia plástica, porque é muito rica em detalhes. Porém, eu, por exemplo, sou membro da Rhinoplasty Society Europe, além da International Society of Aesthetic Plastic Surgery. Ou seja, existem estudos muito detalhados com relação ao estudo da face e alguns passos cirúrgicos de uma técnica moderna para que possamos adequar o nariz à face da paciente. A questão da artificialidade, ela versa muito com relação às técnicas antigas, onde fazíamos grandes ressecções. Hoje, nós usamos a chamada Preservation Rhinoplasty, ou seja, mais preservamos as cartilagens e mais modificamos seus ângulos do que propriamente retiramos em excesso. Então, esse estigma daquele nariz mais artificial é muito de técnica antiga. Nós, hoje, medimos a distância entre os olhos, os ângulos do nariz, o ângulo da pontinha até o lábio, a asa nasal, ou seja, através de exames chamado perfilometria, nós traçamos o nariz que é mais ideal a determinada face. Bom, doutor Fernando, muito obrigado, foi super esclarecedor. Encerramos aqui mais um quadro de saúde e beleza. Até o próximo sábado. Lebele, beleza e saúde. Um oferecimento Hospital SOS Cirurgia Plástica. Médico responsável, Dr. Fernando Mattioli.